Bom, vamos passar para a quarta e última aula sobre localização industrial, desta vez usando o método dos momentos. O método dos momentos, nós vamos fazer uma ponderação de uma determinada cidade em relação a todas as demais. Para isso, a gente vai considerar a distância entre as cidades, em todas as possíveis rotas, o custo logístico e o total da carga movimentada. Então, para realizar o estudo de localização pelo método dos momentos, nós vamos seguir os seguintes passos. Para cada cidade, a gente vai calcular o momento M, que vai ser igual ao custo unitário de transporte, dado em unidades monetárias por quilômetro por tonelada, multiplicado pela quantidade movimentada de uma cidade a outra, multiplicado pela distância entre as cidades. E faremos isso somando de uma determinada cidade para todas as outras. Vamos pegar um caso bem simples para o cálculo do método dos momentos. Imagina uma região com 4 cidades e eu preciso decidir em qual cidade instalar a minha unidade de produção ou meu centro de distribuição. A cidade A tem uma demanda de 1 tonelada, a cidade B de 2, a cidade C de 1 tonelada e a cidade D de dado com 2 toneladas. E temos aí a distância em quilômetros em cada uma das cidades. Vamos considerar, só para efeito de cálculo, de simplificação, que o custo logístico ele será igual para todas as rotas. E vamos estabelecer que esse custo será de R$ 2,00 por quilômetro por tonelada. Então, assim, só por essa unidade, a gente, pelo cálculo lá dos momentos, que vai ser o custo vezes a distância vezes a quantidade, que a unidade do momento será dada em unidades monetárias, nesse caso do nosso exemplo, em reais. Então, vamos calcular aí o momento da cidade A, ou seja, se eu vier a instalar a empresa na cidade A. O momento da cidade A vai ser quanto? O momento de eu levar o produto da unidade A para a unidade B, então seria R$ 2,00, que é o custo logístico, multiplicado pela quantidade que vai ser levada de A para B, multiplicada pela distância entre A e B. Só que eu tenho as outras cidades, lembra que isso é um somatório. Então, vou ter mais o momento de A para C, que vai ser os mesmos dois do custo logístico. Lembra que, para esse nosso exemplo, o custo logístico é igual, mas na prática a gente tem diferença, com diferença de pedágio, diferença de qualidade da estrada, etc., que pode aumentar ou não o custo logístico, multiplicada pela quantidade que vai ser levada de A para C, multiplicada pela distância entre A e C. E, concluindo, a mesma coisa de A para D. Os mesmos dois, vezes a quantidade que eu vou levar de A para D de dado, que é de 2 toneladas, vezes 100, que é a distância entre A e D. Calculado isso, eu terei que o momento de A vai ser de R$ 920. Fazendo o mesmo cálculo para B,
eu vou ter, instalando agora a empresa na cidade B, eu tenho que levar de B para A, então vai ser 2 vezes 1, que é a demanda de A, vezes 100, que é a distância entre B e A. Agora vamos ver a distância entre B e C. Olha, eu vou ter os mesmos 2, vou multiplicar por 1, que é a demanda de C, e vou multiplicar pela distância, que é 100, 50 mais 50. Mais os mesmos 2 vezes de B para D. Os mesmos 2 vezes 2, que é a demanda de D, vezes 50, que é a distância entre ambos. Então, eu vou ter que o momento de B será de 600. Então, o mesmo raciocínio eu vou fazer para C e para D. Não farei a conta aqui agora, mas fica como oportunidade de aprendizado você fazer o cálculo sozinho para ver se encontra o mesmo resultado. M de C será de 720 e o M de D vai ser de R$500. Então, aqui nós podemos concluir que, pelo método dos momentos, a cidade melhor para se instalar a empresa será a cidade D de dado. Então, quais são as vantagens e desvantagens desse método? A grande vantagem é que num país onde o modal rodoviário é tão importante como o Brasil, é necessário minimizar o custo logístico ao máximo. Então, essa é uma grande vantagem desse modelo. Como desvantagem, se eu tiver muitas cidades e muitas rotas possíveis, eu vou precisar de ajuda computacional. E ele também, como desvantagem, o modelo desconsidera algumas características qualitativas de cada localidade. Então, por exemplo, no exemplo que a gente viu, a cidade D foi a cidade escolhida, mas não sabemos detalhes dessa cidade, como infraestrutura, como apoio político, apoio financeiro, existência de pessoal qualificado e etc., que esse modelo não leva em conta. Tá bom? E com isso a gente termina esse modelo do método dos momentos. Fica aqui o meu agradecimento, meu muito obrigado pela sua audiência e continue acompanhando aí o nosso trabalho. Grande abraço.